É mais difícil do que eu imaginava, mas nesse canal eu quero buscar explorar a minha autenticidade. Eu acho que é uma coisa importante que a gente precisa ser. Existe essa coisa em nós de querer ser aceito, né, por um grupo, querer ser aceito pela comunidade, ser aceito por outras pessoas. E quando a gente começa a confrontar isso, a gente percebe o quanto a gente é vítima dessa situação. E aqui fica a primeira chave. Cara, enfrente os seus medos. Sabe aquela coisa que você tem segurança? Aquela coisa que você, tipo, não explorou, que você é covarde? Se coloque em movimento, se coloque em desafio. Porque essa coisa vai começar a te confrontar. E aí ou você vence ou você é vencido. Mas, pensando bem, só pelo fato da gente não tentar confrontar, eu acho que a gente já foi vencido. Eu tô falando isso porque é meu plano de muito tempo criar conteúdos para as redes sociais e eu sempre vou adiando. Mas hoje eu tô aqui me posicionando para fazer isso e eu tô percebendo o quanto que, cara, uma coisa simples me confronta a minhas estruturas, sabe? Então essa é a primeira chave. Nesse canal a gente vai falar sobre espiritualidade, vamos falar sobre marketing digital, vamos falar sobre renda extra, vamos falar sobre mentalidade. Então se você é homem ou se você é mulher, mas também curte esse assunto, eu te convido a se inscrever, te convido a curtir esse vídeo, que vai me ajudar demais. E eu espero fazer disso aqui uma comunidade, onde a gente possa crescer mentalmente e se desenvolver como pessoa. Falar sobre renda extra, falar sobre marketing digital é uma coisa muito legal para quem está atrás das câmeras, mas para a gente que está estudando, para a gente que está assistindo, para a gente que vê, que se compara com outros jovens da nossa idade conquistando liberdade financeira, a gente sabe a ansiedade que a gente carrega no peito, a gente sabe a autocobrança, a gente sabe o quanto a gente se esforça para alcançar isso, o quanto a gente, cara, negligencia nossas emoções, negligencia nosso sono, nossas amizades, nossa família, nosso relacionamento visando alcançar esse resultado e o quanto que a gente, podemos dizer, se mata para conquistar isso. Eu tenho vivido isso. Há cerca de que eu me lembre, um ano, isso tomou conta do meu coração. Eu sou um jovem cristão, mas eu tenho percebido nos últimos tempos que essa ansiedade está acima de todas as coisas. E isso tem destruído os outros pilares da minha vida a fim de conquistar essa coisa que eu mais almejo, que é uma segurança financeira, para poder ajudar aqui em casa, para poder ajudar no meu relacionamento, que eu tô noivo, quero me casar, para poder ter um futuro de qualidade sem ter que me preocupar com a situação atual do Brasil, que eu tenho que trabalhar 12 horas, 6, 9, 8 horas para receber R$ 6 a hora e isso ir embora em um instalar de dedos no mercado, sabe? Só que eu tenho percebido que eu tenho me preocupado com essas coisas de forma errada. A pergunta que eu me faço e também quero te fazer é: qual imagem você está construindo para as pessoas ao seu redor? Pai, mãe, esposa, irmãos, enquanto você vai atrás dos seus sonhos. Uma imagem de alguém que não ajuda com nada? Uma imagem de alguém arrogante? Uma imagem de alguém ganancioso? Uma imagem de alguém egocêntrico? Cara, qual imagem você está transmitindo para o mundo? Porque eu tenho percebido que eu tenho destruído todas as outras coisas em busca disso, cara. E olhando pelos princípios que eu carrego, pelos princípios cristãos, isso não é a coisa certa a se fazer. A prosperidade, ela é uma benção, mas dessa forma ela pode se tornar uma maldição. E eu acho que está na hora de colocar uma pausa, um ponto final, mas não abandonar o barco, sabe? Mas aprender a gerir. Recentemente eu me peguei pensando, falei, cara, imagina quando eu alcançar isso que eu almejo e me deparar com um vazio. Porque a gente vê, hoje em dia, é claro que a gente vê que o dinheiro não é o resultado final. Mas para nossa ansiedade, a gente precisa dele para poder estabilizar as outras áreas. Só que eu fiquei me imaginando, cara, imagina chegar na onde eu quero, que é uma condição financeira, e perceber que aquilo não resolve todos os meus problemas. Que era só uma coisa que eu busquei, dediquei meu coração, dediquei minha alma, dediquei minha vida, mas não era o que realmente me preenchia. Eu preciso entender, talvez você precise entender, que o que realmente preenche é Deus, cara. Mas eu não quero ser um que fala um papinho, mas não vive essa realidade. Eu quero buscar isso também. Eu também não quero ser um cara que se matou para trabalhar, se matou para construir uma riqueza financeira e quando for olhar para o relacionamento ele está arruinado porque você não cuidou, porque você buscou o dinheiro acima de todas as outras coisas. Então acho que está na hora de eu me atentar para isso. Talvez está na hora de você se atentar para isso também. Ontem eu fiquei pensando muito nisso, percebi o quanto que Deus faz na nossa vida, quanto que Ele proporciona às vezes caminhos, portas abertas, oportunidades,
E o perigo que essa ansiedade, às vezes, deixa a gente tão acelerado, sem pensar nas bênçãos, sem pensar, às vezes, ter um temor a Ele, sem valorizar a companhia das pessoas que nos amam de verdade, o quanto que às vezes a gente está matando isso para focar no nosso progresso, para focar nos nossos resultados, e o quanto que a gente está acabando com a gente mesmo, porque entrando em ciclos que a gente não quer entrar, continuando alimentando os hábitos que a gente não quer alimentar, e o quanto que a gente vai se sentindo culpado com isso. Se torna uma autocobrança, se torna uma ambição, se torna uma culpa tão grande que tudo, todo tempo, todo oxigênio, da hora de dormir até na hora de acordar, a mente martela, pensa nisso, pensa em estratégia, pensa em estudo, pensa em projeto, e enquanto a gente não chega, vê outras pessoas chegar e a gente se cobra pra caramba. E isso se torna o centro da nossa vida. Então vamos parar com isso. Eu quero aplicar isso mais na minha vida. Eu não quero te desmotivar, falar pra você desistir dos seus planos. Mas vamos fazer uma coisa? Você e eu. Vamos separar os tempos. A gente não precisa dessa ansiedade. A gente não precisa correr tanto assim. Porque vai ser muito bom se no dia de amanhã der certo. Mas também vai ser muito frustrante. Isso é perigoso para nossa alma. Se no dia de amanhã não der certo e a gente acabar desistindo disso de vez. Eu não quero te desmotivar, mas a outra chave, um código importante para a gente, vamos reservar. Por mais que a gente quer focar 100%, mas tenha um tempo para as pessoas que você ama, tenha um tempo para Deus, tenha um tempo para você e tenha um tempo de estudo. Se a gente não tiver uma rotina, não tiver uma organização, a gente vai passar 24 por 48 estudando, aplicando, pensando e não vai chegar lá. Então, acredito que a gente precisa ter uma organização, um planejamento estratégico. Tipo, na segunda é dia de eu focar mais nos meus projetos, mas na terça é dia de eu focar mais na minha vida espiritual. Na quarta, eu continuo com isso tudo, mas é dia de eu dar uma atenção melhor à minha família, à minha noiva, minha namorada, minha esposa. E assim a gente vai conseguindo ter gestão em todas as áreas da vida, sabe? Um equilíbrio, um controle melhor, né? E no dia de amanhã, quando a gente alcançar esse sucesso, as outras áreas da nossa vida já está estabilizada. Muito melhor do que no dia de amanhã a gente conseguir e falar, eba, consegui! E olhar para trás, ver o tanto de marca, ver o tanto de destruição, ver o tanto de sangue que a gente deixou no campo. Esse é meu primeiro vídeo, né? Espero que eu possa ter agregado algum valor na sua vida. Espero que a gente tenha aprendido. Vou buscar também melhorar nos próximos. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você se identifica com alguma dessas coisas que eu falei, com algum desses pontos. Deixa também alguma sugestão, tá? Eu vou estar lendo todos os comentários. E muito obrigado aí. Fique com Deus todo mundo. Até o próximo vídeo.